Olá pessoal, bom dia, meu nome é Carlos Chaim e hoje eu queria aqui desmistificar algo que transita na cabeça de muito motorista. Muito motorista tem a dúvida, o que é melhor, trabalhar no X ou trabalhar no Black? Pessoal, eu vou expor isto em duas etapas. A primeira seria o X. Na verdade, as coisas iniciam-se assim. Você tem que decidir e optar por aquilo que você quer ou tem como necessidade. Se você é uma pessoa que está no ramo do transporte transitoriamente, você pode não querer fazer a longo prazo um determinado trabalho. E neste caso você estaria então mais indicado para trabalhar com o X. O X você faz um baixo investimento de carro, você não é obrigado a se dedicar extremamente ao profissionalismo, o que é diferente de tratamento, de educação, de atender bem, mas o profissionalismo mais profundo para o ramo do transporte, no caso do Black, que ele se encaixa muito mais no transporte executivo. Então, você vai pegar um carro de custo baixo, trabalhar por um período que cada um sabe qual é a sua necessidade, enfim, você vai trabalhar muito, ter um desgaste grande, física e da sua ferramenta, no caso o carro, para que você possa ganhar o suficiente neste período. Porque o X é isto, é muito trabalho com algum rendimento, é verdade. Eu particularmente não sou muito adepto a aluguel de carro, porque o aluguel de carro, ele é muito bom para aquele profissional que está transitoriamente, conhece um pouco do ramo, mas vai ficar transitoriamente neste mercado de transporte por aplicativo. Por que eu digo isso? Porque este motorista, ele sabe e tem uma doutrina de como é o ramo. Ele então tem a condição de trabalhar fazendo com que uma pequena parte deste ganho dele seja poupado, guardado ou desviado para um carro futuro. Porque muito motorista, ele aluga um carro, trabalha no X e depois de 1 ano, 2, 3, se ele quer parar, ele não tem nada, absolutamente nada, porque ele não conseguiu fazer, no caso, uma poupança que seria ou um veículo que ele estaria pagando, no caso, se o carro fosse dele, ou ele guardasse algum dinheiro para que ele pudesse ter este valor no final. Então é isso, muito trabalho, claro, dedicação ao máximo, isso é imprescindível, e um pouco de desgaste físico, sem muitas oportunidades futuras. O Black já é um outro departamento. A pessoa que trabalha no Black, que tem o conhecimento, porque normalmente o motorista do Black, ele vem do ramo do executivo, normalmente, claro que toda regra tem sua exceção. Mas aí nesse momento, esse motorista, ele faz o aplicativo como uma porta de entrada para ele. Primeiro porque ele conhece o ramo, ele sabe como se posicionar, como trabalhar nesse mercado, que no ramo do aplicativo, não é simplesmente você se posicionar no local onde pode surgir uma corrida ou não. O grande segredo de se trabalhar no Black você trabalha menos, tem uma remuneração compatível com o seu investimento, naturalmente, mas principalmente você usa a plataforma e não é usado pela plataforma, ao contrário do X, que a plataforma suga
totalmente o profissional que está prestando o serviço para ela, porque muito poucas são as oportunidades que ele tem. E aí as oportunidades no sentido de que ele não consegue atender o que o mercado que pode proporcionar melhores ganhos exige, que é um carro com um investimento mais alto, um carro sedã, normalmente um carro preto dentro do padrão executivo, não é um carro 4 portas, é um sedã grande. Até os médios, muitas vezes, eles nem são aceitos. Mas enfim, então esta é a diferença entre você optar pelo Black ou pelo X, que é a dúvida de muita gente que entra para aplicativos e pergunta: o que é melhor, trabalhar no X ou no Black? Esta é a diferença. O Black te proporciona você, ao longo do trabalho, você criar uma carteira própria, aonde você cria a sua independência dos aplicativos. Muitas empresas, pessoal, eles precisam de confiança e não de preço. A confiança, ela se dá pelo bom atendimento, pela regularidade do seu atendimento, da sua maneira de se apresentar, de como você faz o seu atendimento, que ele tem sim que ser diferenciado. O bom motorista, ele está sempre bem trajado, ele sabe que ele, como motorista, e aí desculpem o X, mas normalmente o X ele acha que porque é um transporte mais barato, ele não deve e não tem essas obrigações. Até diria que qualquer um tem obrigação, desde que ele esteja sendo remunerado para um determinado trabalho, de prestar o melhor trabalho. Mas muitos não entendem isso, acham que não é necessário o cara descer, abrir uma porta, mas isso simplesmente seria uma escola para aqueles motoristas que querem permanecer no ramo de motorista. Muitos se identificam com isto e aí até gostariam de continuar no ramo, diferente do que aquele que está transitoriamente por alguma necessidade ou aguardo de alguma outra colocação para ele poder se manter. Enfim, então esta é a diferença, pessoal. O Black, ele te abre portas para que você, a longo prazo, e aí por isso eu digo, você tem que optar qual é a sua escolha. É trabalhar durante um pequeno período ou é se profissionalizar para ser um motorista? O Black, você vai se preparar ao longo do tempo, e hoje, pessoal, eu digo, nada melhor do que uma plataforma. Uma plataforma hoje, ela é uma escola que, ao invés de você pagar para aprender, ela lhe paga para você aprender. Trabalhar, naturalmente, para ela, mas ela te dá essa oportunidade de você aprender ao longo do tempo a ser um motorista profissional. Profissional com qualidade, com todos os requisitos que é necessário para o ramo do executivo. Consequentemente, você vai trabalhar com um público diferenciado. Um público que muitas vezes na sua casa ele tem o seu motorista particular, muitas vezes ele está num carro, apesar do seu ser um excelente carro como deve ser, numa categoria sedã grande, muitas vezes esse seu passageiro ele tem um carro que compra 3 carros ou mais do seu. Então, não pode haver arrogância do motorista, ele tem que ser submisso. Essa submissão, pessoal, é profissional. Não é uma submissão de capacho, como muita gente interpreta e diz: eu não vou ser capacho de ninguém. Não, não é ser capacho, é ser um profissional, na qual uma das exigências é a submissão. Submissão no sentido de você saber que você precisa atender o seu passageiro como uma pessoa que você está num degrau abaixo dele, no momento que você presta serviço para ele, porque vale muito para ele a apresentação dele em relação ao seu
oponente, ao seu concorrente, ao seu comprador, ao seu mercado de trabalho. Então, nada melhor do que um motorista extremamente profissional, aonde desce, abre uma porta, fecha uma porta, carrega uma pasta, ainda que uma pasta executiva do seu passageiro, e se propõe a pôr este passageiro exatamente numa condição de um executivo. Isto é o que vai abrir portas para você com qualquer passageiro que muitas vezes você trabalha com ele pelo um aplicativo e ele percebe isso em você. E aí vão se abrindo as suas portas e criando uma carteira que pode levá-lo a trabalhar. Eu tenho 12 anos no ramo de executivo, há 4,5 no ramo de aplicativos. Então eu utilizo a plataforma para fazer a minha carteira. Eu não deixo que a plataforma se utilize do meu trabalho como muitos, que é claro, nós temos que prestar o melhor serviço. Mas existe a diferença entre você estar escravizado pela plataforma, aonde muitos alugam carro aí, tem que trabalhar 16 horas por dia para poder suprir as suas necessidades, o pagamento do seu carro, e se um dia ele deixa de trabalhar, nenhum carro ele tem porque ele pagava aluguel de carro, ok? Então é isso, pessoal. Numa próxima oportunidade a gente pode passar aí a vocês um pouco mais de conhecimento e de orientação para que ninguém cometa erros por falta de informação. Comprar um carro de alto custo hoje, uma vez que ele às vezes quer trabalhar transitoriamente. E não comprar um carro de baixo custo que não lhe proporciona esta condição para dar continuidade ao seu trabalho, se profissionalizando e fazendo assim da sua vida, do seu trabalho, uma carreira até promissora. Eu posso garantir isso para vocês, ok? Uma boa sorte a todos aí e até a próxima.